Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo aqui do canal Só Números e agora nós vamos fazer uma lista de exercícios para casa para você treinar todas as propriedades de potenciação que eu passei nas aulas anteriores, tá? O primeiro exercício é esse aqui, ó. Eu quero descobrir qual é o valor de A, tá? Então essa é a nossa meta, descobrir o valor de A. A é igual a meio elevado a menos 2 mais 2 elevado a menos 1 menos 2 elevado a menos 1 e tudo isso aqui elevado a menos 1. Beleza, pessoal? Então agora vamos aplicar tudo que nós aprendemos sobre potenciação para resolver esse tipo de exercício. Então vamos lá, ó. Você tem que A é igual. Como a fração está elevada a um expoente negativo, então você inverte a fração, 2 sobre 1. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Mas aqui, vou continuar, ó. Agora aqui você tem 2 elevado ao expoente negativo. Nesse caso, vira uma fração. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Bem pequenininho aqui, ó. 2 elevado a 1. Menos, aí aqui, ó. Mesma coisa, ó. Você tem menos 2 como base. O menos 2 está elevado a um expoente negativo. Então ele vai virar uma fração. Vai ser 1 sobre, aí aqui vai ficar menos 2 elevado ao expoente 1 positivo. Tudo bem até aí? Tudo isso elevado a menos 1. Continuando. A igual. Aqui, ó. Aqui já dá para resolver direto. Quanto que é 2 dividido por 1? 2. Aí aqui dentro deu 2. 2 elevado ao quadrado, 4. Mais, continua aqui, fecha. Aí você tem 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Menos, aqui, gente, ó, 1. Agora acompanha aqui, ó. Quanto que é menos 2 elevado a 1? Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Só que daí você vai ter um sinal de baixo no denominador e um sinal aqui da conta. Então você vai fazer o jogo de sinal. Menos dividido por menos, mais. Beleza? Tudo isso elevado a menos 1. Então aqui você tem que A é igual a 4 mais, abre aqui, meio mais meio, metade de uma laranja mais metade da laranja, dá uma laranja inteira, elevado a menos 1. Continuando, A igual a 4 mais, como está elevado ao expoente menos 1, isso aqui vai virar uma fração, 1 sobre 1. Só que a fração 1 sobre 1 é o próprio 1, então nós vamos ter que isso aí é igual a 4 mais 1, e a resposta final é 5. Beleza? Tranquilo esse, né? Vamos fazer mais exemplos. Deixa eu separar o quadro aqui, ó. Pessoal, dá uma olhada nesse segundo exemplo, então, aqui, no segundo exercício para casa. Ó, eu tenho aqui raiz de 2 elevado a raiz de 2, e tudo isso ainda é elevado a raiz de 2. Ou seja, eu tenho potência de uma potência. Nós sabemos que a regra para resolver potência de uma potência, ela é uma regra até simples, né? Você preserva a base, que é o raiz de 2 aqui, e multiplica os expoentes. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Fazendo isso, você tem preserva a base. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz do número 4. E raiz do número 4 nada mais é do que o 2. Então aqui você tem raiz de 2 elevada ao expoente 2. E como você sabe, a raiz é função inversa da potenciação. Uma cancela o outro e sobrou apenas o número 2 como resposta. Beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, o nosso próximo exemplo é esse aqui, ó. Vamos determinar o valor dessa expressão aqui, ó. Você tem 3 elevado a 0, e aí você sabe, nós já vimos, né? Que todo número elevado a 0, com exceção do próprio 0, é 1. Beleza, primeira parte feita. Mas, aqui você tem menos 2 ao quadrado. Menos elevado ao expoente par fica mais. Então não precisa aparecer o sinal. 2 ao quadrado, 4, menos
Aqui você tem 1/3 elevado ao expoente menos 1. Quando você tem a fração elevada a um expoente negativo, essa fração inverte, tá? E aí isso aí ficaria assim, 3 sobre 1 elevado a 1. Só que 3 sobre 1 elevado a 1 é 3 dividido por 1 é 3, 3 elevado a 1 é 3. Então já coloca a resposta aqui, ó. 3, beleza? Continuando então aqui, ó. Aí você tem meio elevado ao expoente menos 2. De novo, a fração inverte. E como quem vai ficar embaixo é o 1 e na divisão por 1 não altera, você preserva só o 2, tá? Ia colocar o 1 aqui embaixo, mas não precisa. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Continuando, então eu tenho 1 mais 4, 5. 5 tira 3, 2. 2, e aqui 2 ao quadrado, 4. Simplificando essa fração, então isso aqui vai dar 1 sobre 2. Beleza, pessoal? Bem tranquilo esses exercícios aqui sobre potenciação, né? Vamos continuar, vamos resolver mais. Pessoal, chegamos agora então no exemplo 4, no exercício 4, ó. Se A é igual a 9 elevado a menos 1 vezes 3 elevado a menos 3, tudo isso ainda elevado a menos 1, vezes menos 1/3 elevado à quarta potência, então o valor de A é... Vamos lá, ó. Você já sabe, eu vou começar aqui com a expressão A igual. Aí você vai lembrar o seguinte. Base elevado a expoente negativo vira uma fração. Como o expoente é 1 e todo número elevado a 1 é ele mesmo, então só vai virar a fração, fácil assim. Vezes, aqui você tem 3 elevado a menos 3, então isso aí vai virar uma fração. E ainda vai continuar o expoente, só que era negativo, passa a ser positivo. Tudo isso aqui elevado a menos 1. Vezes, aí agora aqui abre o parênteses grande, vamos lá, ó. Menos elevado ao expoente par, fica mais, então não precisa aparecer. 1 elevado a 4, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Dividido por 3 elevado ao expoente 4. 3 vezes 3, 9. 3, 9, 27. 3, 27, 81. Fechou aqui. Beleza, né? Continuando. A igual. Aí aqui eu vou preservar 1 sobre 9. Vezes aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Elevado a menos 1. Beleza? Vezes, esse vezes ficou feio, 1 sobre 81. Tranquilo até aí, né, pessoal? Agora só precisamos fazer aqui, ó, 9 vezes 27. Então aqui eu tenho que A é igual, abre parênteses. Então, o de cima pelo de cima, 1 vezes 1, 1. Dividido por 9 vezes 27. Fosse por 10, dava 270. 270 tira 27, 243. Vezes A com expoente negativo. Vezes 1 sobre 81. Tudo bem até aí? Então agora vamos continuar a nossa conta lá na parte de cima. Deixa eu só fazer uma divisão aqui no quadro. Então, continuando lá, nós vamos ter a seguinte situação, ó, A é igual. Pessoal, veja que a fração 1 sobre 243 está elevada ao expoente menos 1. Então, a fração inverte, vai ficar 243 sobre 1. Lembrando que eu nem precisaria colocar sobre 1, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? E aqui fica 1 sobre 81. E aí eu tenho a multiplicação de duas frações. Eu vou fazer passo a passo, mas daria para fazer rápido, né? 243 vezes 1, 243. Dividido por 1 vezes 81, 81. Aí a pergunta é, 243 dividido por 81, dá conta essa conta? Se a gente lembrar, ó, 3 vezes 8 é 24 e 3 vezes 1 é 3. Então, 243 dividido por 81 é 3. Beleza, pessoal? Fizemos mais um exercício aí. Vamos fazer outro. Pessoal, nesse próximo exercício, nós temos que simplificar essa expressão. Veja que ela é uma expressão assim bem feia na sua escrita, né? Tem aqui ó, A vezes B elevado a menos 2 vezes A parênteses.
Eu não vou ler ela toda não, a gente vai resolvendo passo a passo, tá? Então vamos lá, vamos resolver essa aqui primeiro, ó. Primeiro eu vou resolver toda a parte de potenciação que tem aqui no numerador. Isso aí vai ficar assim, A vezes B elevado a menos 2, você sabe que vai inverter a fração, então vai ficar 1 sobre B ao quadrado. Tudo bem? Vezes, aí agora aqui abre parênteses. De novo, você tem elevado a expoente negativo, então fica 1 sobre A, vezes, aí aqui vai ficar B ao quadrado. Tudo isso ainda elevado ao expoente 4, vezes, aí aqui eu vou preservar o A, porque não tem expoente, vezes, aí aqui vai ficar B elevado a menos 1, vai ficar 1 sobre B, tudo isso elevado ao quadrado. Tranquilo? Vamos para a parte de baixo. Pessoal, na parte de baixo aqui no denominador, eu vou fazer o seguinte, ó. Dá uma olhada que você tem A e B, A e B, A e B. Então assim, como aqui não a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou colocar tudo que é A perto, então vai ficar A ao quadrado, vezes A ao quadrado, vezes A elevado a menos 1. Beleza? Então, esse já foi. Agora eu vou colocar quem é B perto. B vezes B elevado a menos 1 vezes B. Tranquilo? Vamos continuar desenvolvendo isso aí então, ó. Aqui eu vou ter a seguinte situação. A vezes 1 sobre B quadrado, então é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, isso aqui vai dar A. Aqui não vai caber, né? Vamos colocar lá em cima. Deixa eu separar aqui. Então vai ficar assim, ó. Nesse caso vai ficar A sobre B quadrado, aí vezes, abre parênteses. Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário, né? B quadrado sobre A, ainda elevado ao expoente 4, vezes, aí aqui vai ficar AB ao quadrado. Tranquilo? Tudo isso dividido, e agora aqui nós vamos usar aquela propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 somado com menos 1, 3. Então aqui deu A elevado ao cubo. Vezes, mesma coisa. Quando B não tem expoente, o expoente é 1 e aqui também é 1. Então conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. 2 tira 1. 1. Nem precisava aparecer. Tranquilo? Agora vamos continuar aqui, ó. Eu tenho A dividido por B quadrado vezes. Aí agora aqui você tem o seguinte, ó. Potência de uma potência. Conserva a base, então você conserva o B e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Beleza? Só que o expoente 4 também é do A, então aqui você vai ter A quarta. Vezes, continuando aqui, ó, A ao quadrado, B quadrado. Tudo isso ainda dividido por A ao cubo B. Então aqui, A ao cubo B. Tranquilo, pessoal? Agora ali, ó, nós vamos usar a multiplicação. Lembrando que a multiplicação entre frações é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E nós vamos tentar simplificar isso aí ao máximo. Então aqui, ó, tenho A vezes A quadrado. Vou somar os expoentes. Isso aí vai dar A ao cubo. A ao cubo, B à oitava. Dividido por... Aqui, ó, eu tenho B quadrado vezes B quadrado. Então eu tenho B à quarta. Então eu tenho A à quarta, B à quarta. Tudo isso ainda dividido por A ao cubo B. Tranquilo? Agora veja que na fração de cima aqui, ó, dá pra gente simplificar bastante coisa. Aqui você tem A ao cubo e aqui você tem A à quarta. Então esse A ao cubo, vou fazer passo a passo. Vou fazer bem passo a passo. Eu ia cortar, mas não vou não. Então tá vendo aqui, ó. A ao cubo dividido por A à quarta preserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 4, ó. 3 menos 4. Tem que ser na ordem que aparece, hein? Então, 3 menos 4 vai dar menos 1.
preservou a base e subtraiu os expoentes. Vezes, agora a mesma coisa, ó, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 8 menos 4, 4. Então, B é a quarta. Tudo isso ainda dividido por A ao cubo B. Beleza? Então, vamos lá de novo, ó. Vou aplicar a mesma coisa. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ó, o primeiro é menos 1. Aí eu vou subtrair 3. Quanto que vai dar isso? Menos 4. E aqui B de novo, ó. Preserva a base e subtrai os expoentes. 4 tira 1, 3. Só que aí, gente, para deixar a nossa resposta bem bonita, veja que aqui eu tenho A elevado a menos 4. Eu posso passar isso para o denominador. A gente poderia escrever essa resposta assim, ó. B ao cubo sobre A à quarta. Bonitinho esse aí, né? Bem animadinho, né? Beleza? Vamos fazer mais um? Pessoal, então agora nós temos o exercício 6 aqui, ó. O exercício 6 fala assim: se A é igual a 2 ao quadrado ainda ao cubo, B é igual a 8 ao quadrado e C é igual a 16 elevado a menos 3, quanto que é A vezes B vezes C? Então, montando a conta do jeitinho que ela é, isso aqui ficaria assim, ó. 2 ao quadrado ainda elevado ao cubo, vezes 8 ao quadrado, vezes 16 elevado a menos 3, tá? Como nós estamos trabalhando com as propriedades das potenciações, então o que eu quero fazer aqui agora é tentar usar o que eu aprendi sobre potenciação. Eu não quero calcular isso e depois multiplicar, não. Eu quero usar as propriedades. Aí a primeira propriedade é potência de uma potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Beleza. Agora aqui, ó, o 8, somente o 8. Pensa só no 8. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, certo? E isso aí ainda é elevado ao expoente 2 que eu não tinha usado. Perfeito? A mesma coisa com 16. 16 é 2 elevado à quarta. Ainda é elevado ao expoente menos 3. Tranquilo? Então, ó, até aí, tudo tranquilo, né? Vamos lá na parte de cima do quadro. Agora aqui em cima nós temos assim, ó, 2 elevado a sexta, eu vou preservar. 2 elevado a sexta. Vezes potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Vezes, agora aqui, ó, potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 3 vezes 4, menos 12. E agora, gente, ó, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 6 mais 6, menos 12. Resposta: 6 mais 6, 12. 12 tira 12, 0. 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é 1. Tranquilinho esse aqui, né? Tranquilinho. Deixa eu pensar em mais um aqui para nós. Pessoal, chegamos então aqui ao exercício 7, tá? Esse aqui é o último exercício dessa lista, tá? Dessa lista de exercícios para casa. Então aí você treina bem, recapitula todas as propriedades de potenciação que você vai se dar bem nesse conteúdo, tá? Então aqui nós temos assim, ó, 9 elevado ao cubo vezes 27 elevado à quarta vezes 3 elevado a menos 7. Tudo isso dividido por 3 elevado a menos 1 vezes 243 ao quadrado. Veja que se você quiser fazer 9 ao cubo, 9 vezes 9 vezes 9, você pode fazer 27 à quarta, 27 vezes 27, 27. Só que não é isso. O exercício quer que você use as propriedades de potenciação para você aprender a manipular isso e ganhar tempo. Quer ver? Ó, dá uma olhada. 9, só o 9 é 3 ao quadrado, certo? Ainda elevado ao expoente 3 que eu não usei. O 27 é 3 ao cubo, ainda elevado ao expoente 4, que eu também não usei, vezes 3 elevado a menos 7. Então, por enquanto, tranquilo, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó. Beleza.
Agora na parte de baixo, você tem 3 elevado a menos 1, eu vou manter 3 elevado a menos 1, vezes. E 243, só o 243 é 3 elevado a que expoente? Então vamos lá. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81, 3 vezes 81, 243. Então aqui é expoente 5. Tudo isso ainda elevado ao quadrado que está aqui fora. Perfeito? Agora eu vou usar as propriedades da potenciação. Primeira é potência de uma potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Mesma regra aqui. Vai dar 12, né? Vezes 3 elevado a menos 7. Tudo isso dividido por, aí aqui, 3 a menos 1, vezes potência de uma potência, 3 a décima. Agora eu vou usar a propriedade multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 6 somado com 12, 18. 18 tira 7, 11. Beleza? Tudo isso dividido por multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 10 somado com menos 1, 9. Agora, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 11 tira 9, 2. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? 9. Beleza, pessoal? Então aqui nós finalizamos essa lista de exercícios para casa. E agora eu vou partir para outro conteúdo. Agora eu vou trabalhar com os radicais. Um abraço, bons estudos e, se estiver gostando, deixa um joinha aí para ajudar o canal, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!